Hi. Oi, 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 oi. Who's back, Matthias and Reinhard? Olha aí quem tá de volta, Matheus e o Reinhard. I love recording this. A gente tá amando gravar isso. Well, I do. Eu também. I said Isso we. é- I said we love it, but I don't know if he loves it or Eu not. tava falando aqui, nós amamos. Eu falei por mim mesmo primeiro, mas o Matheus acabou de confirmar que ele também tá amando. I really do. So let's talk a little bit about some practical keys or practical steps to do this. Vamos falar sobre algumas chaves práticas ou passos, digamos assim, mais práticos para a gente desenvolver ou estabelecer esse hábito. Again, I specifically wanted to let you be part of my journey. Obviamente, como eu disse desde o início, eu estou fazendo você participante dessa minha jornada pessoal de intimidade com Deus. And I told you in the beginning, I'm going to repeat a lot of things. E como eu te disse, eu vou acabar repetindo algumas coisas. So again, the first thing that for me, it's very clear. You have to find a place where you can be yourself. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa achar um lugar para desenvolver essa intimidade intencional com Deus, onde você pode ser você totalmente, você é livre para ser você mesmo. You know, this is so important Isso é muito importante, because our relationship with Jesus is a very intimate thing. porque o nosso relacionamento com Jesus é algo muito íntimo. So for me, it's important. For me, it's important that the people who are around me have that time too. Então, para mim é muito importante ter esse tempo e as pessoas que me cercam, eu gosto que elas também tenham esse momento. You know, for instance, Por exemplo, there are moments I love to prostrate before God. I don't know why. I love that. há momentos em que eu amo me prostrar diante de Deus. Eu nem sei porquê, mas eu amo fazer isso. There are people who don't like that, but Tem I pessoas love que it. não gostam, mas eu amo. You know, I've preached at conference with thousands of people, and before I went to stage, I just laid on the floor, just enjoying God. Várias vezes, mesmo assim, diante de, sei lá, milhares de pessoas em estádios ou em conferências bem grandes, cheias de pessoas, eu tô lá na minha fileira e eu simplesmente, antes de subir para pregar, eu tava lá prostrado no chão, tendo meu momento, eu e Jesus. Eu não me importo o que as pessoas pensam. You see, here to my left, there's one chair that's the comfortable chair. Então aqui, do meu lado esquerdo, tem uma poltrona que é muito confortável. I sit, I meditate, I relax, I enjoy. Eu cito, eu medito, ou eu cito, ó, eu sento, eu medito, eu relaxo. You can see the other chair. Você pode ver até You cannot. Você não consegue ver a poltrona, Mateus can see. mas o Matheus está vendo. It's another chair that I specifically had built. It's blue and yellow. E há uma outra poltrona que eu mesmo mandei fazer à mão, né? Que ela é muito específica. I never sit in this chair. Eu nunca sento nessa poltrona. Isn't that weird? Não é estranho, né? I have a chair built for me for my time with Jesus that I never used to sit. Eu mandei fazer à mão uma poltrona para o meu tempo com Jesus, mas essa é uma poltrona na qual eu nunca sento. Mateus, you see that yellow cushion there? Yep. That's my kneeling chair. Ele perguntou se eu via uma almofada amarela que tem ali na poltrona e ele falou, essa é a minha almofada para me ajoelhar. So I put that cushion on the floor and sometimes I spend 1 hour just on my knees before God. Então, várias vezes eu coloco essa almofada no chão e eu passo lá horas prostrado, ajoelhado diante do Senhor. You know, what's the important thing is not whether you sit, kneel, stand, or whether you're out in the woods. That's not the important thing. Eu quero que você entenda que não é o mais importante a posição ou a postura do seu corpo no momento de oração. Não é se você está andando, se você está sentado, se você está prostrado, de olho fechado ou aberto. Two things are important. Duas coisas são importantes. Number one, that you're completely free. Primeiro, que você tenha completa liberdade para fazer e ser o que você quiser. Number two, your heart attitude. Número 2, a atitude do seu coração. I found heart attitude is the key to everything. Eu aprendi que essa atitude do coração é a chave para todas as coisas. So the first thing, you know, usually I sit, but many times I actually start with kneeling. Então, geralmente eu me sento, mas a maioria das vezes eu também começo me ajoelhando. Sometimes I start with just laying prostrate before God. Algumas vezes eu me deito me prostrando diante de Deus. But then here is what I've learned, and I'm saying these are practical steps that have helped me. Mas veja só, o que eu já fiz na prática, lembrando que são passos que eu estabeleci na minha vida que me ajudaram nesse desenvolvimento. Secondly, after I position myself before God, Que é, uma vez que eu já me posicionei, eu estou diante de Deus, I celebrate His forgiveness. eu vou então, o segundo passo, celebrar o seu perdão, What does it mean? a sua misericórdia. O que significa? Look, in the old covenant, you had to come before God and cleanse yourself. Na velha aliança, quando você quisesse
se apresentar diante de Deus, você tinha que se purificar do seu pecado. In the new covenant, I come before God celebrating that I'm clean. Na nova aliança, eu me aproximo de Deus celebrando o fato de ter sido purificado. So how do I do that? Então, como que eu faço isso? Father, I'm eternally grateful that I'm pure, holy, righteous, and accepted before you. Pai, eu te agradeço porque eu sou eternamente santo, puro, lavado perante o Senhor. I'm forgiven, I'm clean, I'm holy. Thank you, thank you, thank Eu you. sou limpo, eu sou santo, eu sou sarado, eu sou curado. So I look at the cross, I look at myself, and I celebrate the righteousness of God in Christ Jesus that Então, I am. eu olho para a cruz, eu olho para mim mesmo e eu celebro esse perdão da parte de Deus que foi derramado sobre a minha vida. You know why this is important for me? Sabe por que isso é importante para mim? Because many times either our own conscience or our heart or the devil will accuse us. Porque em algumas circunstâncias, talvez nós mesmos, né, a nossa mente, ou às vezes o diabo vai tentar trazer algum tipo de condenação para o nosso relacionamento. How can you have an intimacy with anybody if you live with guilt, shame, and condemnation? You can't. Como que você vai desenvolver intimidade com alguém se você vive num sentimento constante de culpa, de condenação, de vergonha? So many people try to spend time with Jesus, but there's always this, oh, I'm bad, I've messed up, I sinned from yesterday, I yelled at my wife, I kicked the cat. É. Muitas pessoas tentam desenvolver uma intimidade com Jesus, mas eles estão sempre se sentindo culpados com pensamentos de, briga com minha esposa ontem, eu fiz aquela coisa ruim no trabalho, eu reagi mal no trânsito, eu chutei meu gato. So what do? Is I celebrate that I'm righteous. Então o que eu faço como segundo passo é eu celebro o perdão de Deus sobre mim. Now, if there's something that I know I have done wrong, Então se tem algo que eu sei que eu fiz de errado, it comes into my consciousness, whatever, I come before the Lord and I realize I've treated whatever Debbie wrong and haven't resolved it. por exemplo, vamos supor que eu tratei a Debbie mal e eu não resolvi isso ainda. Now listen, if it's in the middle of the night, I can't go and wake up Debbie and fix it. Se for no meio da noite, eu não tenho como ir lá resolver esse problema. But I still celebrate God's forgiveness. I said, Father, I'm so thankful that even if I've screwed up, I'm forgiven, I'm clean, I'm pure. Thank you. Mesmo nessas circunstâncias onde eu sei, a minha consciência está me mostrando que eu fiz algo que não foi apropriado, eu ainda assim celebro o perdão porque eu sei que o perdão é apesar de qualquer coisa. And then afterwards, of course, I fix it E too. aí, obviamente, uma vez que eu pedi perdão, que eu declarei que sou perdoado e que eu recebi desse perdão, quando a Debbie estiver acordada, eu vou lá resolver esse problema na Because prática. I found in my walk with God and intimacy, guilt and shame will destroy intimacy. Porque eu descobri que na minha intimidade, tanto a culpa quanto a vergonha vão ser barreiras definitivas para o meu relacionamento. So I keep making myself aware and thanking God for how wonderful it is that I'm pure and forgiven. Então eu continuo reafirmando o fato do perdão de Deus que foi derramado sobre a minha vida, renovando esse conceito em mim, para que haja liberdade num relacionamento com Ele. Thirdly, and I spend a lot of time there, O terceiro passo, e eu passo bastante tempo nesse passo, I praise Him. eu louvo ao Senhor. You know, there are people who like praise music in the time with Jesus. For some reason, I don't. Há pessoas que gostam de colocar uma música de fundo, ou às vezes até cantar canções no seu momento de intimidade com Jesus, mas eu, sei lá por qual motivo, não gosto. You know, if you like it, enjoy it. I don't know, I just don't. Você é livre, tá? Eu só tô dizendo, se você gosta, pode pôr a sua música, não tem problema nenhum. Tô falando que eu, particularmente, não gosto de ouvir músicas nesses momentos de devocional. Now, for instance, what I do like, Por exemplo, o que eu gosto, let's say I have a couple of hours free time. digamos que eu tenho algumas horas livres no dia. Do And- you have any time? I'm asking you se eu tô perguntando aqui para você tem alguma hora livre no seu dia ainda? Dang. A gente vai jogar cartas Oh, ainda. that's true. Vou tirar. But you know, let's say I have a couple of hours free and Clayton is busy. I can play with him and Debbie's doing stuff. Vamos supor o seguinte, chegou um momento em que o Clayton tá ocupado estudando, a Debbie tá resolvendo alguma coisa, sei lá, mas eu estou num tempo livre. I like to turn on the television and then I like to play some great praise music. Eu- Whatever. eu gosto. Pastel, Josh Baldwin, you know, Steffi, Gretzinger, anything like this. Eu gosto, por exemplo, nesses momentos livres, eu pego lá, abro o YouTube na televisão, e eu gosto de colocar canções que cantam sobre Jesus, que falam composições bonitas, né, da Bethel, da Stephanie Gretzinger, Josh Baldwin. And then I just sit on the couch. Literally, I just sit and I can sit there and just enjoy. E aí- I can do that. Eu sento no sofá
E eu simplesmente desfruto desses momentos, com as músicas rolando lá, eu vou estar lá desfrutando. But for whatever reason, me personally, in my time with Jesus, I don't like that. Mas sei lá por qual motivo isso aconteça, no meu momento pessoal, particular, no meu devocional com Jesus, eu não gosto de colocar And I've músicas. discovered why. E eu descobri o porquê. Because I love to express my own heart to my bridegroom. É porque eu amo expressar o meu próprio coração espontaneamente para o meu noivo. So in my private time with Jesus, when it comes to praise time, which I spend a lot of time, Então, nesse meu tempo de devocional, que muitas vezes é esse momento de louvor, que geralmente é um tempo bem grande do meu devocional, I just use my own words. Jesus, I praise you. You are the king of the universe. You are the creator. You are my bridegroom. You are my lover. You are my friend. eu uso palavras espontâneas para expressar o meu louvor a Ele. Eu falo, o Senhor é meu Criador, o Senhor é o amado da minha alma, o Senhor é aquele em quem encontro o meu desfrute, o meu prazer, o Senhor é o Rei da Glória. I just let it pour out of my heart towards him. Eu deixo que o meu coração seja expressado, eu derramo meu coração para o Senhor. You know, many times 45 minutes have gone and it felt like a few minutes. Muitas vezes, quando eu me deparo com o relógio, já se passaram, sei lá, 45 minutos e para mim tinha se passado, sei lá, uns 2 ou 3. Then another thing I really like to do is I make this declaration of surrender. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que seria, digamos assim, esse quarto passo no desenvolvimento da intimidade, seria a declaração de uma frase, assim, a declaração de algo muito importante, Of surrender. de rendição. You know, Matthäus taught about surrender and how important it is. O Mateus falou um pouco sobre essa questão da rendição e do tanto que isso é importante. And remember, we are giving you tools to work with. We're not giving you a technique, E people. lembre-se, nós estamos te dando instrumentos para te ajudar a construir a sua dinâmica de relacionamento com Deus, mas não é uma técnica, você não é um passo a passo no sentido de que tudo que nós estamos falando aqui você vai reproduzir igualzinho e vai dar certo. I used to live literally almost neighbor. I was almost neighbor with a guy called Gary Oates. Eu costumava ser meio que vizinho de um cara chamado Gary Oates. And very, very powerful godly man. E era um homem de Deus poderoso. And one day he said something that gripped my attention, and that's been very life-changing for E me. um dia ele falou algo que assim, pegou no meu coração e eu guardei aquilo para sempre. He said that Romans 6:13 has really transformed his life. Ele falou que Romanos 6,13 havia transformado a vida dele. So when that grabbed me, I began to really, really look into this and make it part of my prayer life too. E aí, quando ele falou isso, aquilo me pegou e eu comecei a fazer isso como sendo uma parte da minha própria vida. And I call it the declaration of surrender. E eu chamo essa passagem de declaração de rendição. Now, I like it in any version, Eu gosto desse versículo em qualquer versão, but now I'm going to use the Passion Translation, which does not exist in Portuguese, so you just have to translate it off here. ok. Então ele vai ler na versão Passion, que é uma versão que só tem em inglês, não tem em português, então eu vou fazer uma tradução livre aqui do Do you have versículo. the Passion? Não. Man, it's for free. You should use it. It's so good. So look, here's what it says. Veja o que diz. So then refuse to answer its call to surrender your body as a tool of wickedness. Sendo assim, rejeitem responder a qualquer chamado do seu corpo para uma rendição a instrumentos de maldade. Instead, passionately answer God's call Ao invés disso, respondam de maneira apaixonada ao chamado de Deus to keep yielding your body to Him. de continuar entregando o seu corpo para Ele. I like this. To keep yielding your Que é body de to Him. continuar entregando, rendendo o seu corpo a Ele, As one who has now experienced resurrection life. como alguém que agora experimentou da vida ressurreta. You live now for His pleasure, Você agora vive para o prazer dele, ready to be used for His noble purpose. pronto para ser usado para o seu propósito que é nobre. Isn't that beautifully expressed? É muito bem expressado. But look, it's talking about your body. Está falando sobre o seu corpo. So it's not talking about a surrender of life, but my body.
Não estou falando sobre uma rendição da vida, mas uma rendição do meu corpo. So when I spend time with the Lord in the morning, it's actually my body is involved in this. Então, quando eu estou falando sobre rendição, eu estou falando sobre uma rendição que envolve o meu corpo. So once I come to this place, of spending a lot of time praising, I like to do this. Então, quando eu estou passando esse tempo de louvor a Deus, eu gosto de fazer o seguinte. I say, Lord, I surrender my body. Eu falo, Senhor, eu rendo o meu corpo a Ti. Many times I literally say, Lord, I surrender my eyes. I want to see you. Eu literalmente falo, às vezes, assim, Senhor, eu rendo meus olhos ao Senhor, eu quero Te ver. I surrender my ears, Lord, I want to hear you. Eu rendo os meus ouvidos ao Senhor, eu quero Te escutar. I surrender my taste. I want to taste and see how good the Lord is. Eu rendo o meu paladar, eu quero sentir, eu quero provar da Sua bondade. I surrender my touch, my sense of feeling. I want to feel your presence tangibly right now. Eu rendo o meu senso de toque, o meu tato ao Senhor para que eu possa apalpar o Senhor, quem o Senhor é. I surrender my smell. I want to smell you, Jesus. Eu rendo o meu olfato porque eu quero sentir a sua fragrância, o seu cheiro. Listen, we had a moment at the School of the Prophetic and Supernatural Escuta, nós tivemos um momento específico na nossa EPS, Escola do Profético Sobrenatural, where there was such an incredible interaction with heaven. onde houve uma interação muito forte com o céu. All the windows were closed. Todas as janelas estavam It fechadas. was winter here in Sao Paulo. It was a very, very cold day. Estava no inverno aqui em São Paulo, era um dia muito, muito frio. And I began to smell a fragrance of incredibly beautiful flowers mixed with some fruits. E eu comecei a sentir um cheiro muito gostoso, assim, uma mistura de flores com frutas. And I began to look around me. E eu comecei a olhar ao meu redor. I was in the middle of teaching. Eu estava no meio ali do ensino, da aula, And I stopped. e aí eu parei. I said, I smell the fragrance of Jesus. E eu falei, nossa, eu estou sentindo a fragrância de Jesus. I said, I welcome heaven. E aí eu falei, eu dou boas-vindas ao I céu. just stopped teaching and I just began to enjoy. Eu parei de ensinar naquela hora e comecei a desfrutar daquilo. And then student after student began to say, oh my God, where is the smell coming from? E aí vários alunos começaram a falar, nossa, de onde está vindo esse cheiro? Que cheiro maravilhoso que é esse? So I did not tell them what I smelled. I said, well, you described to me what you smelled. They smelled exactly the same thing. E eu não falei inicialmente o que eu estava sentindo, qual que era a fragrância que eu estava sentindo. Eu falei, não, vocês, por favor, descrevam o que vocês estão sentindo. Eles estavam descrevendo exatamente o que eu também estava sentindo. You know, if we surrender our body in our time with Jesus to feel, taste, smell, touch Him, we will experience Him. Sabe de uma coisa? Se nós rendermos os nossos 5 sentidos, né, o tato, o olfato, o paladar, a nossa visão, ao Senhor, nós vamos vê-lo, tocá-lo, senti-lo, ouvi-lo. You know, we've made our time with God such a religious time. Mas nós fizemos nosso tempo com Deus um tempo tão religioso. Read the Bible, pray, and then get on with your day. Leia a sua Bíblia, fala algumas coisas a Deus e siga o seu dia. You know, many times I've even said things like this to Jesus. Várias vezes eu já falei coisas Desse tipo aqui para Jesus. I just want to feel your breath down my neck until I get goosebumps and the hair stand up on the back of my head. Eu falava assim, Senhor, eu quero sentir esse seu sopro, esse seu... É como se fosse um soprar, como se fosse um bafo. Eu quero sentir o seu... essa essência sua aqui na minha nuca, a ponto de me fazer arrepiar aqui todo, então ficar o cabelo das costas tudo arrepiado. Listen to me. I don't live by feelings. Entenda uma coisa, eu não vivo pelos sentimentos. My decisions are not driven by my As minhas emotions. decisões não são guiadas pelas minhas sensações. But as a husband who's been married for 35 years, Mas como marido, por exemplo, eu já estou casado há 35 anos. when I'm intimate with my wife and there are no feelings, we've had a really bad time. Quando eu estou tendo um tempo de intimidade com a minha esposa e nenhum tipo de emoção é compartilhada ou sentida, Eu estou falhando enquanto marido. Think about this. pensa sobre isso, né? You know, why should we not have emotions when it's our time with Jesus? It doesn't even make sense. Por que não deveríamos ter sensações ou emoções durante esse período de intimidade com Jesus? So while I'm not seeking the emotion intimacy, but they are part of it. Entenda, ainda que eu não esteja buscando pautar o meu relacionamento por sensações naturais, Esses momentos também envolvem sensações naturais. You know, I like to spend time in my private time with Jesus. For me, time is very important.
Eu gosto de passar tempo com Jesus. Tempo para mim é algo muito importante. My time is much more valuable than my money. O meu tempo é muito mais importante do que o meu dinheiro. But in my time with Jesus, I don't put any limits on it. Mas no meu tempo com Jesus, eu não estabeleço nenhum tipo de limite. I just enjoy, enjoy, enjoy. Eu apenas desfruto totalmente. And then after this, there's almost no exception where I don't spend time thanking Him. Agora também não há nenhum momento desses momentos de intimidade com Jesus que eu não separe um tempo também para agradecê-lo. E esse seria o quinto passo. No, Reinhard, you already said that. Não, Ryan, mas você já meio que já falou sobre agradecer. No. Não. Praising and thanking are two different things. O louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor são coisas distintas. Praising is for who He is. Louvor tem a ver com quem Ele é. Thanking is for what He did. Agradecimento tem a ver com o que Ele fez. You know, I never allowed my sons to get off the lunch table without saying thank you for Debbie for providing a meal. Eu nunca permiti com que os meus filhos saíssem da mesa após uma refeição sem agradecer a Debbie pelo que ela fez. But Mas when I tell her what an amazing cook she is, that's praising her. quando eu falo para Debbie o tanto que ela cozinha bem, como ela é uma excelente cozinheira, eu estou louvando a ela. I can praise her to be a good cook. That doesn't mean she's cooked a good meal for me. Eu posso dizer que ela é uma boa cozinheira, ainda que eu não tenha, digamos assim, comido da sua comida. So for me, these two things are separate. Essas duas coisas são distintas. And I like to take a separate time just to thank Him. E eu gosto de separar um tempo específico para agradecer. I think unthankfulness is such an evil thing that we must not tolerate. Para mim, a ingratidão é algo maligno e nós não deveríamos tolerar. So I literally spend time saying, Jesus, I thank you so much. You've saved me. You've provided for me. You've given me Debbie. You've given me Clayton. Thank you for Mateus. Sometimes I think of everything I can think of just to say thank you. Várias vezes eu separo esse tempo, na verdade, todas as vezes eu separo esse tempo para agradecimento, né? Momento de gratidão a Deus. E teve vezes que eu já agradeci por tudo aquilo que eu conseguia me lembrar. Eu falo, Senhor, obrigado por ter me salvado, obrigado pela sua obra consumada. E aí eu começo a agradecer, obrigado por ter me concedido a Deb, pela minha esposa, pelo meu filho Clayton, obrigado por ter colocado o Mateus na minha vida. Eu vou agradecendo por tudo. Until I cannot think anything anymore to thank Him for. E tem vezes que eu só paro quando eu não consigo sequer pensar em algo pelo qual eu ainda não agradeci. And then I always spend time to really letting Him know how hungry and thirsty I am for Him. E eu sempre separo também esse tempo, que seria o sexto passo, para expressar o tanto que eu tenho fome e sede por mais dele. You know, I tell Him, my desire, Lord, I want to experience you. Eu falo isso para ele, Senhor, eu quero experimentar ainda mais do Senhor. Lord, so much thank you for everything I have, but if I don't experience you fresh this morning, I don't want to leave this place. Eu falo para ele, Senhor, obrigado por tudo aquilo que eu já experimentei de ti, mas se eu não tiver uma experiência nova nessa manhã, eu preciso disso, eu quero isso. You know, and then I just express. E aí eu apenas expresso isso. I want you, Lord. I desire you. I'm desperate for you. You're more precious than anything to me. I need you. Eu te desejo, Senhor, eu quero da sua presença, eu quero desfrutar do Senhor, eu preciso de desfrutar do Senhor. And then comes one of the important keys that very few Christians have been able to actually apply. E aí vem uma das chaves mais importantes que pouquíssimos cristãos aprenderam a aplicar, Solitude. que é momentos de solidão. You know, for me, I will sit on my chair sometimes for an hour with my eyes closed, just quiet. Sabe, várias vezes eu me pego sentado completamente sozinho por horas na minha poltrona. If I've praised Him, if I've thanked Him, if I expressed my desire, if I've surrendered my body, it's time for me to just sit and enjoy. Sabe, se eu passei ali tempo agradecendo, louvando, né, exaltando o nome do Senhor, desfrutando de quem Ele é, me alimentando, fazendo tudo isso que eu acabei de escrever, vai chegar um ponto em que eu vou parar de fazer tudo e eu vou simplesmente ficar ali. I sit in quietness. Eu fico lá em quietude. Let my eyes closed and let Him take me wherever He wants to take me. E eu deixo o Senhor me conduzir por onde quer que Ele queira. Many times, this is the moment
I hear him clearly. I have visions. I have encounters with heaven. I see the angels. Many times, these are the moments where then I have deep experiences with him. Muitas vezes é depois de ter falado, de ter desfrutado, de ter tido todos os tipos de experiências sensoriais e espirituais com o Senhor. Quando eu permaneço em silêncio, quando depois eu lhe paro para ficar nessa quietude, é que eu começo a ouvir claramente o que Deus está falando, as experiências com os anjos vêm, eu começo a perceber visões e receber coisas ainda mais profundas da parte de Deus. No, but people are not willing to sit in quietness. Mas as pessoas não estão dispostas, parece, hoje em dia, a parar para ficar em quietude. So for me, it's been a real key to sit sometimes 10 minutes and there's nothing. It doesn't matter. I will sit in quietness, just enjoying him. E para mim essa é uma coisa, é uma chave assim muito importante. Eu não abro mão disso. De depois de ter falado o que precisava ser falado, depois de ouvir, depois de desfrutar daqueles momentos, eu paro e eu permaneço ali naquele estado de presença de Deus, para ainda que em silêncio. You know, I do this on airplanes. E eu faço isso, por exemplo, nas aeronaves, né, no avião. Many times, if I have a like 3-hour airplane to Natal or to São Luís, Várias vezes, quando, por exemplo, eu tenho um voo de 3 horas, sei lá, para Natal, para São Luís, I literally make this my Jesus time. eu faço do trajeto, né, do voo, o meu tempo com Jesus. I surrender, I praise, I thank him, and then I just quietly sit on the plane, you know, just sit and just wait what happens. Eu oro, eu louvo, eu fico ali desfrutando de Jesus, eu vejo o que vai acontecer ali, digamos, né? And sometimes he speaks to me, sometimes he said, pray for these people. One time he said, give all of your money to that person. E várias vezes o Senhor fala, faz isso aqui, compartilha aquilo com tal pessoa e tal. E teve uma vez que ele falou, dê todo o dinheiro que você tem aí para aquela pessoa ali. But you can learn to live in your daily time with Jesus. E aí você vai aprender, então, a viver a sua vida diária com Jesus. And then everything flows out of that. E tudo vai fluir a partir disso. Thank you, guys. Obrigado, gente. So I always say, Holy Spirit, I really need you. Então eu sempre falo, Espírito Santo, eu preciso de fato do Senhor. You know, honestly, I think it's hard to really think, but I think maybe 90% of everything I've taught and preached in my life, I got through the Holy Spirit in the Bible. É difícil mensurar isso, mas eu acho que, sei lá, assim, 90% de tudo aquilo que eu já ensinei foi através de revelações que o Espírito Santo me deu de passagens bíblicas. You know, I basically don't read books and don't listen to any sermons on the internet. Eu praticamente não leio livros e eu definitivamente não escuto pregações na internet. I love the Bible together with the Holy Spirit. Eu amo a Bíblia acompanhada do Espírito Santo. So